Ele não nos desampara. Ele não falha. Ele não falha. Oh, Deus que habita em mim. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Oh, seja adorado, Pai, nesse lugar. Seja engrandecido pelo nosso louvor e pela nossa adoração. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nós proclamamos a tua verdade. Sim, Senhor, bom é estar na sua presença. Nós precisamos estar na sua presença. Nós precisamos o tempo todo encontrar esse descanso que só o Senhor pode nos oferecer. Aleluia. O Senhor é bom? Boa noite, amados. A graça e a paz. Queiram sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Quantos estão com expectativas em Deus? Amém? Eu estou com expectativas, amado. Eu amo o culto de ensino da palavra. Hoje nós vamos ter mais uma vez falando sobre o reino de Deus. E eu sei que algo da parte de Deus será acrescentado às nossas vidas. Então eu gostaria mesmo que você preparasse o seu coração, sabe, aquietasse a sua alma, trouxesse cativo todo pensamento agora mesmo, né, para esse momento que nós vamos receber a palavra do Senhor. Pois Deus e a sua palavra, eles são o mesmo, amém? Então, quando a palavra do Senhor está sendo ministrada, é o próprio Deus falando conosco. Que nós venhamos a todas as vezes que abrir as nossas Bíblias, que nós estejamos aqui nesse momento, nós devemos reverenciar a presença do Senhor, amém? Como nós cantamos, Ele não está distante, amém? O nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus que está perto, mas perto daqueles que invocam a Ele, daqueles que buscam a Ele com todo o coração. Então, nessa noite, nós vamos dar continuidade às Quintas Nobres, nesse mês falando sobre o reino de Deus. É muito importante aprendermos sobre isso. E a Natália teve a inspiração pelo Espírito Santo de estar falando, dando ênfase mesmo a esse assunto, o reino de Deus, como nós devemos viver no reino, quais as normas do reino, e eu sei que hoje ela vai acrescentar algo mais ao nosso coração. Então, já queria chamar a Natália, venha para cá, e nós vamos receber a palavra com alegria no nosso coração, amém? Seja guiada pelo Espírito, seja ousada em ministrar e pregar. Aleluia, obrigada. Graça e paz, meus irmãos, vamos estudar um pouco a palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, que nos anima, que nos renova, que nos ensina, que nos corrige, que nos lava. Essa palavra é tudo na nossa vida. Glorificado. Irmãos, é um privilégio poder ser uma pregadora, vamos dizer assim, uma ministra do Evangelho, né, que propaga a palavra de Deus, que ensina aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Amém, gente? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a conduta no reino de Deus, como é que nós devemos nos conduzir. Nós já aprendemos algumas coisas bem importantes. Nós aprendemos quais são os critérios dos cidadãos do reino de Deus. Nós aprendemos como é que a gente recebe, como é que a gente entra no reino de Deus. Nós já lemos aqui na palavra a respeito de como a gente recebe, né? Como é que a gente entra nesse reino. Mas tem mais, sabe? O Senhor quer que nós venhamos a compreender essas coisas no reino de Deus. Nós aprendemos que o maior pecado no reino de Deus para as questões do reino é justamente o orgulho, né? Então, em contrapartida, a maior virtude, a maior qualidade, vamos dizer assim, algo que é mais buscado para o reino de Deus, inclusive sem esse elemento não se recebe, que é a humildade. O Senhor nos orientou a recebermos o reino como uma criança, né? A semelhança de uma criança. Nós vimos que o Senhor Jesus, Ele nos ajuda a nos tornarmos humildes,
né, a sermos humildes. Nós não éramos humildes, amém, gente? Nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós ouvimos a chamada, quando nós ouvimos a sua voz de amor, quando nós ouvimos a sua proposta, o que aconteceu? A gente decidiu largar aquela vida velha que a gente tinha e decidiu receber humildemente aquilo que nos salvava, não foi? Nós fomos salvos por causa da humildade em ouvir e receber da parte de Deus. Então, tornar-se humilde é a primeira coisa que o Senhor Jesus nos convida. E nós já passamos por essa etapa de receber o reino, né? Eu digo assim, considerando quem está presente aqui, mas quem vai ver pelo canal, de repente alguém vai dizer, eu não sou humilde, eu nunca recebi o reino de Deus. Deixa eu explicar para você, que é interessante a gente entender que o reino de Deus só se recebe, né, mediante os protocolos apresentados por Cristo Jesus. A Bíblia fala que o próprio Jesus, nas suas declarações do tipo, eu sou, né, das 7 declarações que Jesus disse, eu sou, uma delas é que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, Jesus é o caminho. Se você ainda nunca entregou a sua vida a Jesus, se você ainda nunca fez uma declaração fazendo isso para entrar no reino, só tem esse veículo, só tem esse transporte, só tem esse modo de entrar no reino, é nascendo no reino. E para nascer no reino, a gente precisa reconhecer o senhorio de Jesus e entregar a nossa vida para Ele, para que Ele nos leve até o reino. Então, quem já está no reino pode entender que nós temos uma conduta, né? Existe uma conduta esperada daqueles que são do reino de Deus, daqueles que pertencem ao reino dos céus. E nós vimos que uma das coisas, né, é a humildade. Hoje eu falei primeiro do arrependimento, que é outra conduta, né, que faz com que a gente entre no reino, que a gente já se percebe no reino quando a gente se arrepende da nossa velha vida e a gente recebe a nova vida proposta por Jesus. Hoje nós vamos falar de 2 elementos, 2 coisas que são necessárias para a gente se conduzir no reino de Deus. E a primeira delas é o perdão, amém? Hoje nós vamos falar sobre o perdão, que está lá em Mateus, capítulo 18. Quero convidar você já para ir para lá. Abra lá em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do 18 até o 35. Mateus 18, do 18 até o 35. Eu quero ler até do 15. Vamos ler até do 15, começando do 15. A conduta e o reino. Como se conduzir no reino. A nossa conduta no reino. Ele diz assim, Mateus 18, no versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhes disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, gente? Então, até aqui, nós vamos ver na sequência, nós podemos ver uma história, uma parábola mesmo, demonstrando as consequências, e eu quero citar, porque, tá bom assim? As consequências da falta do perdão. Vamos ler? Na sequência ele diz assim, a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, gente? Como dizia lá na Igreja Católica, palavra da salvação, né? Essa realmente são palavras de salvação. Porque, queridos, falar de perdão, o elemento que garante que eu e você, vivendo o reino de Deus, desfrutando dos benefícios de ser um integrante, de ser uma pessoa do reino, um cidadão do reino dos céus, nós precisamos falar sobre perdão. Porque o perdão, ele é necessário para desfrutarmos dos benefícios do reino de Deus. Uma das coisas que ficou forte no meu coração é que muita gente já vislumbrou, já viu, já entrou no reino, mas não consegue desfrutar da vida no reino, dos benefícios do reino de Deus, porque simplesmente eles não conseguem ainda liberar o seu coração, abrir o seu coração para liberar o perdão para as pessoas que o ofenderam. A ofensa, ela é uma das coisas que vão impedir que nós, ainda que estejamos vivendo no reino de Deus, tenhamos bloqueado benefícios que são para outras pessoas e para nós mesmos. Você percebeu na leitura que diz assim: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Então significa que eu e você, como cidadão do reino, nós podemos bloquear, nós podemos desligar pessoas de desfrutarem o poder de Deus, de desfrutarem os benefícios do reino de Deus, os privilégios do reino de Deus.
nós podemos viver uma vida aquém, mesmo estando no reino. Porque Deus, Ele é absolutamente justo, santo e reto. E Ele disse que por causa da justiça, Ele não pode fazer por mim e por você, se nós não liberarmos o perdão, o que Ele pretendia. Ele pretendia muita coisa. Mas nós podemos impedir Deus de fazer mais. Como? Trancando o coração e não liberando o perdão para os nossos irmãos que nos ofenderam. Aí Pedro faz uma pergunta bem interessante. Quantas vezes, Senhor, eu preciso liberar perdão para os meus irmãos que me ofendem? Irmãos, eu passo uma pergunta para você. Os nossos irmãos em Cristo, eles vão nos ofender alguma vez na vida, gente? Eles vão nos ofender várias vezes. Eles vão dizer coisas que a gente não gosta. Eles vão falar situações. Nós seremos arrochados, esticados, estimulados a fazer coisas ou a ter um comportamento específico que muitas vezes nós ainda não temos. E eu e você é que dizemos a resposta que nós vamos dar a essa situação. Que tipo de conduta nós vamos ter quando esse momento chegar na minha e na sua vida? Amém, gente? Você está aqui? Então vamos meditar um pouco sobre isso, porque nós estamos num culto de ensino da palavra, ensino que liberta, e como nós vimos, o tema é o reino de Deus, como viver o reino de Deus. Nós já vimos como entramos, nós já vimos como desfrutamos de algumas coisas, nós já aprendemos alguns passos que são necessários, e nós vimos hoje nós estamos vendo que 2 elementos que são essenciais para a gente desfrutar. Desfrutar, querido, tem a ver com provar, tem a ver com experimentar, tem a ver com tocar, tem a ver com você ver aquilo manifesto na sua vida. Então, como é que eu desfruto do reino de Deus aqui na terra? Porque, queridos, nós fomos alcançados para o reino de Deus. Nós vamos viver o reino futuro, que ainda vai se manifestar. Só que a nós, os cristãos, já foi dispensado pelo Espírito os benefícios do reino vindouro, do reino que ainda vai chegar. O Senhor decidiu antecipar para mim e para você, os que creem. Quem crê em Jesus? Quem aqui entregou a vida para Jesus e decidiu viver o reino de Deus? E não uma religião, e não uma doutrina de igreja, e não uma doutrina de homens. Mas se você, queridos, escolheu Jesus, se você nasceu de novo, se você entregou a vida para Jesus, você acessou o reino de Deus. E sabe, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer sobre os perigos de você viver o reino de Deus, mas negligenciar algumas coisas. É muito perigoso a gente viver como se não fosse. Quem aqui já experimentou de cura divina, batismo no Espírito Santo, o poder de Deus para pregar, a unção para servir na igreja, tudo isso quem deu foi o Espírito Santo que deu para nós. E eu não posso viver como se eu nunca tivesse desfrutado disso. Porque ele disse que é impossível trazer o arrependimento a umas pessoas que muitas vezes experimentaram de tudo isso. Batismo no Espírito Santo, os poderes do mundo que ainda está por vir, do reino que vai se manifestar. Experimentou de tudo já em Deus, mas endureceu o coração por causa de ofensa. E hoje é dia de a gente pensar sobre isso. Hoje é dia de eu e você meditarmos sobre a ofensa. O que foi que fizeram com você? O que foi que disseram a você que você se ofendeu e que você não liberou o perdão e isso trancou? Isso impossibilita hoje de você desfrutar os poderes e os privilégios do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. E é real. É uma realidade que você acessa pelo Espírito.
Não é uma realidade que você vê com os olhos naturais, porque o que se vê não é fé. O que se vê, o que se toca, o que se experimenta não tem nada a ver com fé. A fé é aquilo que você não vê, mas você crê porque está escrito. E o Senhor nos chamou para fazer parte do seu reino. Nós vivemos o reino de Deus, nós experimentamos hoje os poderes do reino de Deus, os privilégios. Quais são, queridos, os privilégios de fazer parte do reino de Deus? Eu quero que você medite, porque muita gente acha que faz parte apenas de uma igreja. Irmãos, vamos acabar com esse pensamento medíocre de achar que ser crente é fazer parte de uma igreja apenas. Fazer parte da igreja, congregar e participar, é apenas um elemento daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas ser do reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, é desfrutar de uma realidade espiritual cheia de benefícios e poderes que são capazes de afetar a nossa vida natural. Então, quais são os benefícios que você está experimentando? Quem aqui experimenta de cura, provisão, livramento, preservação? A sua vida, você está íntegro, você está sarado, você está curado, você tem comida, você tem tudo. Por quê? Porque você está no reino que tem um rei que governa de forma justa e ele não deixa faltar nada. Se ele tirasse o nosso ar, se ele tirasse, já era nós. Já era, não existia crente, por mais que fosse poderoso. Mas sabe o que acontece? Ele nos chamou para o reino e ele mostrou, foi a bondade dele que nos atraiu. Ele não disse, venha, senão eu vou destruir você. Não, ele disse, venha que eu quero te amar. Venha que eu quero cuidar de você. Eu quero preservar você, eu quero cuidar de você, eu quero nutrir você. Eu quero amar você. E foi um reino de amor que nos atraiu. Não foi, gente? Foi o amor do nosso Senhor que nos atraiu. Jesus não nos atraiu com ameaça, nem disse que se a gente não viesse, ele ia quebrar nossa perna. Ele não disse que se ele não viesse, ele ia puxar a gente por um anzol. Ele não disse. Ele disse, se você vier, eu vou compartilhar. Ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou ceiar com você. E ceiar, irmão, tem a ver com comer junto, conversar, estar à mesa, ter comunhão. Imagine aí, quem é do reino tem comunhão com o rei. Tem o privilégio de sentar à mesa com ele. Amém, gente? Então, hoje nós estamos falando de um elemento. Nós vamos falar de dois. O primeiro que eu estou citando hoje é o perdão. As palavras introdutórias de Jesus nesse texto, se você chegou depois que nós lemos o texto, nós estamos falando de Mateus, capítulo 18. Nós lemos do 15 até o 35. Então, as palavras de Jesus nessa palavra, a respeito do reino de Deus, foi falando sobre o quê? O credor incompassivo. Um credor que não tinha compaixão. Incompassível é alguém que não tem compaixão. Ele recebeu de Deus. Aqui, gente, é uma figura. Podemos entender como uma figura, uma representação do reino. O reino foi o quê? Deus Santo, poderoso, olhou para nós cheio de dívida e de pecado que nós nem podíamos pagar. A gente nem implorou, vale ressaltar, a gente nem implorou para Deus nos perdoar. Ele decidiu nos perdoar e a gente recebeu o perdão dele. Aí ele disse, pronto, agora vá. Aí a gente encontra agora na igreja ou na vida alguém que comete alguma ofensa contra nós e de repente nós vamos negar. Ele vai dizer o quê? O que foi que o Senhor desse servo incompassivo disse? Servo malvado. Eu ouvi
o seu clamor, você implorando para eu te perdoar porque você não tinha como pagar. Eu liberei a sua dívida porque era uma dívida enorme, impagável. Estavam empenhados você, a sua família, a sua esposa e os seus filhos porque você não tinha como pagar. Eu te perdoei. Aí você chega ali, encontra uma pessoa que causou uma ofensazinha porque a dívida do outro era mínima, era insignificante em relação à dívida do primeiro. Era ou não era, gente? Olha aí no texto. Qual era o valor da dívida do primeiro? Era muito dinheiro. Ele disse assim, aqui diz, na parábola, ele diz que ele tinha uma dívida 10 mil talentos. Talentos era a moeda daquele dia. Era 10 mil. Vamos pensar como se fosse 10 mil reais? 10 mil reais de dinheiro, de real. Não, já disse, 10 mil reais. E o Senhor desse homem, depois que ele implorou, se prostrou, tenha misericórdia de mim, tenha piedade, eu garanto que eu vou lhe pagar. Aí ele olhou a situação daquele homem. O homem não tinha condições de pagar tão cedo, porque era muito caro, a dívida dele era muito alta. Ele teria que empenhar a esposa, os filhos, dizer assim, não, vou vender eles como escravo, porque eu não tenho como pagar. Ele seria escravo também, ele seria entregue. E aí, sabe o que aconteceu? O Senhor disse assim, tá, eu tenho misericórdia de você. Eu perdoo toda a sua dívida. Toda. Todinha. Não precisa você me pagar mais nada. Tá tudo bem. Você estará livre dessa dívida. Não tenho mais dívida para comigo. E aí, o homem sai dali feliz e satisfeito. E sabe o que acontece? Ele encontra uma pessoa que tinha causado uma ofensa, que devia a ele algo pequeno. A Bíblia diz aqui que encontrou um que devia a ele 100 reais apenas. Ele foi perdoado de uma dívida de 10 mil reais. E encontrou alguém que tinha aqui, traduzindo para a moeda de hoje, 100 reais. 10 mil de um lado, 100 reais do outro. Só que ele encontrou alguém que devia 100 reais, mas sabe? E ele diz, ei rapaz, você me deve 100 reais, pague a minha dívida. Ele disse, rapaz, eu estou te devendo mesmo, mas deixa eu te falar, tenha compaixão de mim que eu vou me esforçar e eu vou pagar, eu garanto que eu vou pagar. Só que o cara não quis nem saber. Ele agarrou o seu conservo, né, um cidadão do reino também, do mesmo lugar, e ele disse, de jeito nenhum, você vai me pagar agora. Se você não tem como me pagar, vou botar você na cadeia, vou levar você na justiça, vou fazer tudo. E sabe o que acontece? Ele agarrou esse conservo pelo pescoço, sei lá, que diz que ele agarrou ele, prendeu ele, sufocava-o, dizendo, pague-me o que me deves. E como ele não tinha como pagar, esse homem lançou ele na prisão, gente. Ele, porém, não quis. Ele foi encerrá-lo na prisão até que lhe pagasse toda a dívida. Sabe, no final da história, nós podemos ver que esse homem ainda está preso. Porque quando as pessoas ficaram sabendo que aquele homem havia sido perdoado de 10 mil reais e agora ele não conseguia liberar um perdão para alguém que lhe devia 100, eles contristaram-se e disseram, não, vou falar para o rei que perdoou a dívida desse homem. Chegaram lá e disseram, olha, sabe aquele homem que você perdoou 10 mil reais? Pois ele está ali, maltratando uma pessoa que deve a ele apenas 100 reais. Ele não perdoou. E aí ele mandou chamar. Chama aí, traz ele aqui na minha presença. Quando ele chegou, ele disse, servo mau, perverso. Eu te perdoei, eu tive compaixão de você. E agora você não quer perdoar uma dívida de 100 reais? Você não deveria fazer a mesma coisa que eu fiz com você? Você não deveria ter compaixão da pessoa?
Irmãos, hoje a nossa palavra aqui é sobre perdão. O texto inicial diz que nós podemos carregar, nós podemos prender uma pessoa que nos ofendeu se nós não liberarmos perdão para ela. Nós podemos impedir que ela desfrute dos benefícios do reino de Deus, que é misericórdia, que é a bondade. Sabe o que Deus espera de mim, de você? Misericórdia, tal qual nós recebemos dele. Deus é misericordioso, ele foi misericordioso para com meus pecados, para com os seus pecados. Ele perdoou a sua dívida que era impagável. Irmãos, vocês já pararam para pensar que mesmo que você passasse a vida toda se esforçando, você nunca pagaria pela sua vida, e Jesus te perdoou de graça? Não haveria nada que eu e você pudéssemos fazer que pagasse o preço da nossa vida, da nossa salvação. E Jesus decidiu nos salvar de graça. E sabe de uma coisa? Olhe para mim, por favor. Tem gente que fica preso na vida porque não consegue liberar uma ofensa. Não consegue perdoar uma ofensazinha que um irmão cometeu para com ele. Amém, gente? Então, o texto hoje traz para nós a responsabilidade de nós ajudarmos outras pessoas a desfrutarem dos benefícios, porque, olha só, se eu que fui perdoada, eu sou ofendida ou eu me ofendo com alguém e eu não libero aquela pessoa fica impedida também de receber, porque eu lancei aquela pessoa numa prisão. Ela vai me pagar aquilo que ela me fez, eu não libero perdão. Às vezes até abre a boca e diz que perdoa, mas o coração ainda está arrastando, impedindo de as coisas chegarem. E sabe o que acontece? Infelizmente, tem gente que vai viver as consequências. Sabe quais são as consequências? Aqui diz que o Senhor Jesus finalizou a parábola dizendo assim: assim também o meu Pai fará, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as ofensas. E ele diz assim, olha aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que ele vai dizer que entrega aos atormentadores. Acha aí para mim, me ajudem. Ele diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem vos será desligado no céu. Também vos digo que se dois concordarem... Oi? No 34 anterior, né? Obrigada. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Se eu e você, que já entregamos a vida para Jesus, que desfrutamos dos poderes do reino de Deus, você não liberar o perdão para aqueles que te ofenderam, sabe o que é que vai ser enviado para mim e para a sua vida? Cobradores, atormentadores, espíritos malignos que vão atormentar essa pessoa com depressão, com síndrome de pânico, com dificuldade, com peso, sabe, com atraso. Eles são cobradores que vão fazer com que você, que não consegue liberar um perdão por causa de uma ofensa, fique agora tendo que pagar. E ainda impedindo a outra pessoa de desfrutar aquilo. De desfrutar os poderes do reino de Deus. Vocês entenderam que ele disse assim, até que pagasse tudo o que devia? Pois no final da história, o homem que ele lançou na prisão ainda estava preso. Porque ele ia ficar lá até pagar toda a dívida. Por quê, queridos? Porque o perdão tem que ser de todo o coração. Sabe, a gente fala com pessoas e diz assim, libere perdão.
Libere perdão. Você já perdoou fulano? Você já perdoou a ofensa que você recebeu? Sabe, hoje nós vemos pessoas que viveram consequências de pais que abandonaram eles, pais que largaram nos casamentos, que viveram, assim, uma vida que a paternidade não foi tão eficaz na vida dessa criança, ou na vida desse homem ou dessa mulher. E eles ficam presos porque dizem, meu pai deveria ter agido assim comigo, meu pai deveria ser assim, sabe? E eles vivem uma vida presa. Às vezes eles entregam a vida para Jesus e vão viver uma vida no reino de Deus, mas sem poder desfrutar. Sabe, gente que vive na igreja, é crente, irmãos, mas vive tomando remédio controlado porque não consegue dormir. Vive tomando remédio ansiolíticos porque é ansioso. Irmãos, tem alguma coisa errada aí. Porque se de todo o coração você já tivesse liberado tudo, você já tivesse liberado as pessoas que te ofenderam, liberado tudo aquilo que já aconteceu com você no passado, você estaria livre para desfrutar de saúde divina, de cura divina, de prosperidade, de tudo que o reino promove para mim e para você. Então, hoje nós devemos prestar atenção nessa palavra. O Senhor disse que nós temos o poder de ligar na terra e desligar também. Claro que isso a gente usa muito quando a gente vai orar, e isso também é aplicado. Nós podemos orar numa oração de concordância a algo e dizer, você sabia que nós, igreja, temos o poder de desligar alguém do poder do reino de Deus? O que foi que nós entendemos? Começamos lendo. Ele disse assim, se alguém te ofender, o que é que você faz? Vai até a pessoa que te ofendeu, não foi assim? É para contar para terceiro? Não. Qual é a instrução que Deus nos dá? Alguém te ofendeu? Ou alguém te ofendeu, ou você se ofendeu com alguém, porque são duas coisas diferentes. Muitas vezes eu posso ofender alguém porque eu disse algo que feriu alguém, ou então a minha postura, simplesmente a pessoa se ofende, é outra coisa. Irmão, se você se ofendeu com algo, procura a pessoa. Você quer ser um praticante da palavra? Pois olha aqui o passo a passo. Procure a pessoa sozinho, você e ela. Lembrando que tem sempre uma pessoa no meio, que é o Espírito Santo que conhece todas as coisas. Não é verdade? Aqui ele diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se você procura a pessoa que te ofendeu sozinha, não vai ser você sozinho, vai ter o Espírito Santo lá. Ele vai saber, não, eu estava lá, ela realmente procurou, ela quis fazer as pazes, ele quis solucionar a situação. Aí ele diz assim, se você conseguir fazer com que a pessoa reconheça que ela errou, ele diz, pronto, você ganhou seu irmão. Foi ou não foi? Você ganhou o seu irmão. A pessoa não quis se reconciliar, não quis reconhecer. Eu diz assim, eu não quero conversa com você, o que você me fez está guardado aqui, eu não perdoo de jeito nenhum. Sabe o que é que você faz? Chama outra pessoa ou 2 pessoas e diz, fulano, vamos comigo, porque eu quero que saibam, né, que eu estou fazendo o processo bíblico. Irmão, se alguém te ofender, não vai contar para os terceiros, não. Às vezes a pessoa que ofendeu nem sabe. E sabe o que acontece? A gente vai estar espalhando contenda e confusão dentro da igreja, sem seguir o passo que Jesus nos orientou. Aqui é Jesus falando, né? Palavras do Senhor Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Fulano, eu vim aqui falar com você porque naquele dia você falou uma coisa que eu não gostei, aquilo me feriu, aquilo me magoou, aquilo me maltratou. Oh, meu irmão, foi mesmo, me desculpe, eu não imaginava que tinha te ofendido, eu não imaginava, me perdoe. Se isso aconteceu, você ganhou o seu irmão, você solucionou um problema, você deu uma tapa na cara do cão, porque ele estava querendo que você ficasse ofendido. Aí ali, sabe o que aconteceu? Você solucionou, apagou um incêndio que estava querendo surgir. Agora, digamos que você chega, fala e ele diz assim,
Não, eu não me lembro de ter feito isso com você. Você que é fino, você que se dói com qualquer motivo e você ainda volta com aquele negócio ainda arranhando, o que é que você faz? Chama outra pessoa e diz assim, fulano, vamos falar comigo? A Bíblia diz que a gente deve fazer assim. Vamos lá, eu vou falar com o fulano, eu quero produzir uma testemunha. Então, vamos comigo resolver essa situação aqui? Vamos. Aí você chega e diz, fulano, eu vim aqui porque eu quero restabelecer a comunhão, eu quero saber o que é que está acontecendo. Naquele dia você me ofendeu e eu quero dizer que aquilo, eu quero pedir, não faça mais isso não, porque aquilo me ofendeu. Se me ofendeu, pode ofender outra pessoa. Aí a pessoa reconhece, se arrepende. O que acontece? Você ali solucionou um problema, mas se ela não reconhecer, tem uma terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Comunique à igreja. Aqui na nossa igreja, nós não vamos dar o microfone para você dizer assim, irmãos, eu quero dizer que eu visitei o fulano ali e aquele ali, e ele não quis falar comigo, eu quero comunicar para a igreja. A gente não vai fazer isso. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o pastor, a liderança da igreja, e vai dizer assim, pastor, está acontecendo a situação que é essa. Aconteceu um mal-entendido, eu tentei sozinho com essa pessoa, ela não quis me ouvir, levei mais 2 pessoas comigo, elas estão como testemunha que eu fui, me esforcei, ele não quis, e agora eu quero contar para o senhor saber como fazer. Aí ele diz que se diante da igreja, ou da liderança da igreja, essa pessoa ainda assim não quer se reconciliar, sabe o que é que a gente faz? Trata essa pessoa como um incrédulo. Porque se Jesus se ele é salvo, se ele tem Jesus, ele tinha no mínimo que se constranger e liberar perdão também. Se ele não perdoou, então a gente vai ter que evangelizar essa pessoa. Tratar ele como se fosse um incrédulo, um publicano, um do mundo. E não dar a paz do Senhor mais, porque tem que evangelizar essa pessoa. Vocês estão entendendo? Não é para a gente jogar ela no inferno e nem nada. É para tratar como se fosse um incrédulo. Porque só pode ser incrédulo. Uma pessoa que 3 tentativas de liberar perdão. Tendo o Espírito Santo dentro, eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo ia ajudar essa pessoa a perdoar. Sim ou não, gente? Então, se ela não perdoa, é porque ela é incrédula. Trate como um incrédulo. Não é assim? Então, nós temos aqui, o passo a passo de como solucionar problemas com os nossos irmãos. E sabe o que mais? Não é que a pessoa resolveu isso e acabou, nunca mais ela vai cometer um pecado. Ela pode cometer um pecado no mesmo dia contra você. E aí? Eu vou sair dessa igreja. Vou sair da igreja porque aquele irmão sempre faz a mesma coisa. Não, irmãos. Pedro perguntou se era para ser 7 vezes e Jesus disse que não era só 7. 7 é pouco, Pedro. Pedro, 7 é pouco. Deixa eu te dizer, tem que ser mais ou menos 70 vezes 7. Ou seja, sempre que acontecer uma ofensa, irmão, o que é que a gente vai fazer? Vai se afastar da pessoa? É assim que Deus está dizendo? Vai fazer de conta que não está acontecendo nada, vai mais mudar o coração. Aí chega na igreja, a pessoa dá aquele sorriso, faz de conta que está tudo bem, só que o Senhor conhece no coração, sabe que não está. Então é melhor fazer o passo a passo da Bíblia, chama a pessoa que te ofendeu, chama a pessoa que você ficou com raiva. Irmão, e crente fica com raiva? Fica. Fica ou não fica, gente? Fica, a gente fica com raiva. Porque coisas acontecem com a gente. Mas diz que não é para deixar nem o sol se pôr sobre a nossa raiva. Resolve ligeiro. Sabe por quê? Porque se você deixar para o outro dia, aí acontece mais outra coisa, você fica sabendo de outro negócio, daqui a pouco vem outro fuá, o diabo começa a enfeitar, querer dizer que ele está falando mal de você, e aí acontece que a pessoa chega às vezes apressada, nem falou com você, e você diz, olha, tá vendo? Ó? Tá vendo aí? A pessoa, tá vendo? Tá piorando. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais aquilo vai se avolumando, se amontoando. Então, seja rápido para liberar perdão. Seja rápido para liberar perdão. Então, nós precisamos entender que cada pessoa do reino é advertida a sustentar um coração perdoador. Claro, em relação a todas as outras pessoas, principalmente os irmãos na igreja. Os irmãos em Cristo. Por quê? Porque, queridos, o sangue de Jesus precisa fluir
A vida de Deus precisa passar por todos os membros. E se você ficar com dificuldade de liberar perdão, impede o fluir de Deus. A bênção não passa. Aí vem aquele culto frio, gelado. Ali não tem o calor do Senhor. A gente pode adoecer. O poder de Deus não se manifesta na igreja porque está um irmão com raiva do outro e não resolveu. Isso é tão sério, irmão, tão sério. É como a gente deve se conduzir no reino. Imagine aí. Tem aqueles irmãos que vão tirar que vão exigir mais da gente. É assim, não é que eles vão tirar a nossa paciência. Porque ninguém pode ter o direito de tirar a minha e a sua paciência, amém? É você que sai da sua posição de paciente. Não é? Não é assim? A gente diz assim, ó, fulano, não me faça perder a paciência. Calma, porque tem gente que exige mais da gente. Mais paciência, mais amor, mais carinho, mais atenção, mais zelo, mais cuidado. Não tem? Então, a outra característica da conduta no reino de Deus, você aprendeu sobre o perdão? Você ainda vai reter perdão na sua vida? Gente, o Senhor está falando conosco hoje. Seja rápido para ligar o poder de Deus aqui na terra e vai ser liberado lá no céu. Está faltando poder na sua vida? Irmãos, eu aprendi uma coisa. Que nós temos acesso ao poder para todas as circunstâncias da nossa vida. Tudo que se levanta, nós temos poder de viver em paz, em alegria, em justiça. Se você não desfruta, o problema não está com Deus. O problema está em mim ou em você. Porque se o poder está disponível, se nós estamos no rei é bom, ele não impede nada para a gente, ele não bloqueia nada. Nós não estamos desfrutando porque a gente não está acessando. E o que é que está impedindo você de acessar o poder de Deus? Que cura, que restaura, que liberta, que realiza, que livra, que nutre, que supre todas as necessidades. A gente está ignorando muitas vezes o dono do poder. Então, tenha comunhão com Ele, marque encontros com Ele, diga, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ter acesso a todos os benefícios. O Senhor diz que tem uma mesa posta com tudo o que eu preciso, eu quero acessar. Vai até o Senhor Jesus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você vivermos como Marta, sempre ocupada, sempre desesperada, porque tem um monte de coisa para fazer, e você não tirar tempo para estar com Ele, você não está honrando aquele que te colocou no reino. Nós precisamos, irmão, é uma exigência. Ele disse, sem mim, você nada vai poder fazer. Então, tire um tempo para estar com Ele. Separe das 24 horas do seu dia. Se você não tiver coragem de separar 1 hora, então, irmão, a situação está muito séria. Porque se é dele que vem tudo, se é dele que tem tudo que eu preciso, é nele que tem saúde, é nele que tem paz, é nele que tem alegria, é nele que tem provisão, como você acha que vai viver desfrutando dos poderes de Deus se você não quer o Deus dos poderes? O Deus que tem todos os poderes, que detém todo o poder. Sabe, em Isaías 55 ele diz, venha a mim, você que tem fome e que não tem dinheiro, coma, compre de graça. Ele diz, acesse de graça. Tudo, irmão, está disponível de graça. Se você ainda não experimentou entrar no seu quarto e desfrutar da vida dele, você está sendo convidado a começar isso hoje. Hoje, irmão. Natália, eu vim aqui, não foi para encontrar com Jesus? Claro, ele está aqui. Ele é a palavra. Mas sabe o que acontece? Se você só fala com Jesus na igreja, é uma comunhão muito pequena, porque aqui é coletivo, é muita gente, só que ele quer um particular com você. E você pode chegar lá e dizer assim, Jesus, agora eu e o Senhor, eu entro no meu quarto, fecho a porta, ou seja, ninguém me interrompa. E se interromper, pode o mundo se acabar lá fora. Eu estou aqui, porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entrar no seu quarto, vai acontecer tanta coisa.
menino vai gritar, cachorro vai latir, tudo, o telefone vai tocar para querer atrapalhar, gente vai chegar para querer interromper, e é a hora da gente dizer qual é a nossa prioridade ou não. Vai acontecer um monte de coisa. Mas eu digo para você, com toda a convicção de alguém que já experimentou, você sai de lá renovado. Você sai de lá suprido, acalmado, sabe assim, calmo. Aprendendo com ele a ser manso, humilde. Amém, gente? Então, nós estamos falando do perdão. É a forma de a gente se conduzir no reino de Deus. É liberando perdão. Deus espera que eu e você tenhamos um coração perdoador. Queridos, deixa eu dizer, de hoje em diante, no nome de Jesus, não critique os outros irmãos. O que é criticar a Natália? É julgar. Dizendo assim, se fosse eu no lugar dele, faria melhor. Irmãos, a gente está julgando quando a gente faz isso. Que o Senhor nos ajude a ter temor de falar do outro irmão aquilo que a gente acha que ele deveria fazer como ele faria se fosse eu. Sabe que talvez se fosse eu ou você no mesmo lugar dessa pessoa, a gente poderia fazer pior? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Palavra de Deus está nos advertindo. Então agora nós vamos para 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui com a referência. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Nós vamos ver como é que a santidade do nosso coração e da nossa vida mantém abertos os canais de comunicação com Deus e assegura o livre acesso ao Espírito Santo a fim de cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Sabe, o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar a cumprir o nosso propósito, a nossa missão. O Espírito Santo só está aqui, irmãos, porque nós temos coisas para fazer. Nós temos uma missão para realizar. E Ele é o nosso ajudador para cumprir essa missão. E como é que a gente faz para que a gente mantenha aberto essa comunicação? É a integridade e a moralidade na nossa vida. Vamos ler o texto? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6. Versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, o privilégio de tornar-se um representante autorizado e habilitado do reino de Deus e de ministrar a vida de Cristo e os dons do Espírito Santo são para os crentes, para os cristãos, para aqueles que têm uma vida consagrada ao Senhor Jesus. Não é destinado para esse tipo de gente que nós citamos aqui. A palavra deixa claro que algumas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas por que Deus está impedindo elas de entrar? Não, é porque elas estão escolhendo ficar nesses lugares e não estão querendo aceitar o reino que está sendo oferecido. Então, a integridade e a moralidade são requisitos necessários, além do perdão, como nós já falamos, para o povo do reino de Deus. Amém, gente? Então, nós precisamos entender que, conforme está escrito lá em Gálatas 5, abra lá, por favor, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, vai falar das pessoas que não podem, não conseguem, não terão como entrar se elas não abandonarem essa vida, essa conduta e assumirem a vida de Cristo, que Cristo nos limpa. Amém, gente? Diz assim. Deixa eu abrir lá. Deixa eu abrir no celular que é mais rápido. Gálatas, capítulo 5.
Aleluia, o Senhor é bom, a sua palavra, ela é inspirada por Deus e ela é útil, ela é excelente para nos limpar, para nos conduzir, nos ensinar o que é certo, nos ensinar o caminho da justiça, o caminho para a gente acertar, irmãos. Hoje nós estamos aprendendo como é que a gente se comporta, como é que a gente mantém a nossa conduta no reino de Deus. O reino de Deus não é para qualquer pessoa, é para aqueles que aceitam. No 5, Gálatas capítulo 5, nos versículos 19, diz assim. 19 diz, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Gálatas diz isso. Também está escrito lá em Efésios 5:5, dizendo o quê? Que embora a nossa justiça perante Deus seja somente através da obra de Cristo, e enquanto permaneça sendo verdades eternamente, que não podemos conseguir nenhum dom espiritual, nenhum dom do Espírito será entregue nas mãos de alguém que ainda se mantém nesse nível. Amém, gente? O agir do Espírito Santo requer a integridade e a moralidade do nosso caráter, que é moldado segundo Cristo. O nosso caráter, ele é moldado em Cristo. Antes nós éramos assim. Antes nós vivíamos nos nossos pecados, nas nossas festanças desregradas, né? Os deuses da nossa vida era o demônio Baco, que é o deus da festança, só quer viver em festa, é do balacobaco, é coisa do diabo, é demônio, é influência do inferno. Bebida, bebedeira, comilanças, sensualidade, sexo sem compromisso. Tudo isso, irmãos, são coisas que quem vive nessa prática não herdará o reino de Deus. E como é que eu faço para deixar? Nós falamos do processo de entrar no reino. O arrependimento, ele é assim. Você decide que você está indo no caminho errado, você muda e você aceita o caminho certo, de forma consciente. É uma decisão. Se você ficar esperando Deus te pegar e a força te puxar, não faz isso, porque quem invade a nossa vida é o cão, é o diabo, é Satanás. Mas Deus, ele convida, vem para o reino, vem comigo, eu tenho uma vida melhor para você. Eu tenho uma vida de santidade, eu vou moldar o seu caráter, eu vou te ajudar, eu vou te limpar. Eu quero te ajudar. Aí a escolha é de cada um. Agora, ele já está deixando claro aqui. Quem é que não pode herdar? Quem não pode entrar no reino dos céus? Quem insiste nessa vida não pode entrar no reino dos céus. E nenhum dom vai ser entregue, vai ser designado para alguém que ainda não decidiu se moldar ao Espírito Santo, deixar o seu caráter ser moldado. Então, integridade e moralidade é algo que é necessário para a gente desfrutar da vida em Cristo e usar os dons para ministrar às outras pessoas. Porque, querido, se a gente não deixar o Espírito Santo limpar essas coisas na nossa vida, eu posso até pregar bonito, eu posso até vir aqui, mas não tem poder. Porque quem confere o poder, quem confere a unção e o dom é o Espírito Santo, é Ele que dá.
Amém? Então, nós estamos entendendo que a santidade de coração e de vida mantém as linhas de comunicação com Deus, sem se misturar, mantendo quaisquer assuntos carnais e privados fora do caminho da gente. É eu e você que escolhemos. Não, isso aqui a gente ensina para as crianças lá em cima. É tempo de carnaval, não é? Fala comigo a palavra carnaval. Carne. É a festa da carne. É onde a carne é suprema. É tudo que a carne gosta. Bebedeira, festança, sexo sem compromisso, sensualidade, exposição do corpo, que é templo. Que deveria ser templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa fazer escolhas. Nós estamos num tempo de escolher Deus, não é, gente? Eu escolho Deus. Num tempo de proposta do mundo, no tempo de proposta de vida carnal, de festas da carne, eu escolho ficar com Deus. Eu escolho ser de Deus. Eu escolho não me misturar com o mundo. Eu não vou ficar com um sorriso amarelo, ouvindo música do mundo. Olhando na televisão o povo se amostrando. Eu não quero isso na minha casa. Eu decido não botar os meus olhos nisso. Eu decido não ouvir aquilo que é do mundo e ficar rindo. Vocês entendem? Então isso é você se separar. Santidade quer dizer separado para Deus. Você era do mundo, Jesus te tirou do mundo, te colocou no reino. Você decide se manter separado, assim como Daniel disse: eu não vou me misturar com isso aqui. Eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Então, duas condutas necessárias para vivermos no reino: o perdão e a integridade e a moralidade. Integridade e moralidade tem a ver com a mesma coisa. É você ser íntegro, moralmente íntegro. Você não aceita uma vida dupla. Nós temos direito de escolher. Hoje nós temos direito de escolha. Antes a gente não tinha. A gente era entregue para os desejos da carne. A gente comia, bebia, dançava, farriava, fazia o que queria. E ninguém se meta com a minha vida porque eu sei o que eu quero. Mas agora nós temos outra opção. Jesus morreu na cruz. E ele disse que qualquer pessoa que decidir largar essa vida, ele aceita. Então, se você, querido, quer viver uma vida separada do mundo, dos prazeres da carne, dessas coisas aí que o mundo está oferecendo, você pode. Você pode escolher Jesus, porque agora ele vai enviar o Espírito Santo para morar conosco, para nos ajudar a ficar longe de todas essas coisas. Porque, embora isso possa parecer bom, ela está conduzindo a gente para longe de Deus. Jesus disse que todo aquele que quiser ser amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Quem quer ser amigo dos prazeres, ele se torna inimigo de Deus. Amém? Então o texto de hoje, a palavra de hoje, fala para nós sobre essa conduta no reino de Deus. Eu quero o reino de Deus, eu quero viver o reino de Deus, eu quero desfrutar. A porta ainda está aberta. Ainda é possível a gente se achegar a Deus. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deseje, querido, deseje viver no reino. Deseje, o Espírito Santo está aqui para convencer a mim e a você dos nossos defeitos, dos nossos pecados. E Ele nos ajuda a vir para o Senhor Jesus, a vir para o reino. Se você quer fazer isso hoje, eu quero fazer uma pergunta: tem alguém que precisa se arrepender da vida errada que estava levando e voltar para o reino? Hoje está disponível a porta aberta para você entrar no reino de Deus. E sabe, não tem essa de, deixa eu me limpar, deixa eu mudar, que depois eu venho. Não, você vem e o Senhor Jesus nos ajuda a mudar. Ele vai ganhando espaço na nossa vida e vai nos ensinando o que é certo. E a gente vai aprendendo e a gente vai deixando Ele nos conduzir. Daqui a pouco nós estamos limpos, 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 porque o sangue de Jesus nos limpa de todo o nosso pecado.
Antes nós éramos do mundo, estávamos cheios de ira, cheios de todo tipo de pecado, mas sabe, a igreja, ela é constituída de pessoas que decidiram humildemente reconhecer que sozinhas elas não podem. E ele diz, tá, humildade é a primeira característica, reconhecer. Não, eu não preciso, eu sou melhor do que qualquer pessoa aí dentro da igreja. Isso não é humildade. Isso é orgulho, e o orgulho impede a gente de receber as bênçãos de Deus. Amém, gente? Então, se você quer refazer sua aliança com Deus, ou então você decidir mudar a sua vida velha e aceitar a vida toda nova que Jesus oferece, hoje você pode. Hoje você pode vir, nós vamos orar e nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Amém, gente? Então, se você quiser, nós podemos orar. Tem alguém que quer fazer isso agora? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus? A Bíblia diz que quando você ouvir o convite dele, a voz dele, não endureça o seu coração, mas considere a bondade dele. Amém? Então, agora que você ouviu a palavra do Senhor, guarde ela no bom depósito do seu coração. Perdão dos irmãos que te ofenderam. E integridade e moralidade, uma vida santificada e dedicada a Deus, são necessários para que você possa andar no poder do Espírito Santo e ministrar os dons do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Amém, gente? Então, seja um praticante da palavra. Irmão, se a gente só escuta e não pratica, a gente está enganando a nós mesmos. Eu vou na igreja ouvir uma palavra. Se você só escuta, mas não faz nada com isso, a Bíblia diz que você está enganando a si mesmo. O espírito de engano ainda está te conduzindo. Então, faça alguma coisa com o que você ouviu. Então, guarde essa palavra no seu bom depósito. Eu e você, eu que estou pregando, sou a primeira a ter que viver isso daqui. Porque senão, o Senhor que está aqui, Ele sabe. Como assim você está pregando para os outros? Então, todos nós, irmãos, temos que ouvir essa palavra, abrir o nosso coração e deixar que o Senhor faça as mudanças necessárias na nossa vida. Amém? Então seja abençoado praticando essa palavra todos os dias da sua vida. E que o Senhor possa nos ajudar a viver o reino de Deus conforme Ele nos oferece. Em nome de Jesus. Amém. Vem, Adriana. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você foi edificado com a palavra? Você recebeu? Aleluia, glória a Deus. E é isso que nós devemos fazer, receber